Porque tem muito a ver também, né? Quando eu vou escrever um texto em espanhol, por exemplo, tem muito a ver com o espanhol que eu escutava quando menino, né? Que é um espanhol da fronteira do Uruguai com o Brasil, com a certa influência da Argentina e do México, né? Então, quando eu noto isso principalmente nos poemas, né? É como se eu escutasse frases faladas no tempo que eu era menino, né? E aquilo contamina o meu texto, não há dúvida nenhuma que contamina. Eu costumo dizer que eu saí de Santana do Livramento e Ribeira, onde eu nasci. Santana do Livramento, cidade do Brasil, Ribeira do Uruguai. Isso é uma cidade só, passa uma rua no meio. E eu costumo dizer que eu saí de lá, mas Santana e de Livramento e Ribeira não saíram de dentro de mim. Né? Era uma torre de Babel, porque minha mãe é uruguaia, meu pai é brasileiro, a cidade toda bilíngue e minha avó francesa. Então a gente falava 3 idiomas assim, foi bom, ficou barato para aprender idiomas. A gente pegar alguns dos meus livros de agricultura, horta orgânica profissional, por exemplo, né? Um livro técnico de agricultura orgânica, mas ele é cheio de ironias, né? E piadas no meio. É uma coisa que é minha, espontânea, natural. Na ficção eu estou escrevendo um assunto sério, né? Falando de um assassinato e no meio disso é uma piada. Então acho que sim, o ato literário em si, ele também contamina a minha linguagem técnica. Até porque é uma coisa muito interessante. Os meus livros técnicos, eles, fora os manuais práticos, são livrinhos menores, os livros mesmo, eu fiz compilações, eles têm um com 80, que é o meu best-seller absoluto, eu dou só 80 páginas. E 150, 180 páginas. São os meus livros fininhos, meus livros compactos, né? E aí eu consigo realmente ser conciso, mas acontece que é um processo de gestação, de meses, em que eu pesquiso e não escrevo nada. E aí todos os livros técnicos, sem exceção de nenhum, todos eles, eu sento, começo a escrever e paro 14 dias depois, está pronto. Quer tem 80, 100, 140 páginas, acontece alguma coisa, nesses 14 dias eu só bebo água, como uma ou outra coisa, fico barbudão e está pronto. Aqui é o trabalho de parto em si, a gestação for mais demorada. E se a agricultura convencional fosse uma pessoa? Nós iríamos fatalmente concluir que estamos perante um dependente químico, que, como todo viciado em drogas, apresenta algumas características comuns. Não sabe mais existir sem sua dose habitual de drogas químicas, progressivamente crescentes, mutantes e mais caras. Essas drogas químicas estragam sua saúde e contaminam sua casa, tornando-a perigosa para os não dependentes e para os animais. A força do nome é uma coisa assim fantástica no livro, né? Tanto ficção como não ficção. Esse aí eu acertei no nome. E depois ele caiu nas graças de alguém na Globo Rural, que a gente manda os livros, eles fazem comentário, 3, 4 livros. Um cara lá se encantou com o meu livro, botou a página inteira só sobre como tornar o seu sentido criativo. Eu vendi uma edição e meia, só com a revista Globo Rural. E vendi meia edição do Horta Orgânica Profissional, que eu aproveitei e soltei na esteira. Isso é uma coisa que me entristece, porque era para estar muito mais adiantada, né? Mas entrou no famoso custo Brasil. E o custo Brasil, sejamos honestos, não é uma questão de impostos, de infraestrutura. Ainda mais no e-book. Para mim, o custo Brasil é um custo de picaretagem no duro, né? Ou seja, você vai encontrar, se você pesquisar, livrarias vendendo, e algumas editoras vendendo direto, títulos em livro digital, e-book, mais caro que o livro impresso. Então você vê daí duas coisas. Uma, algumas editoras estão tentando com isso forçar a venda do livro impresso. Vão para o livro digital e seguram no preço. Ninguém em sã consciência vai pagar um livro digital.
R$ 32 e o livro impresso R$ 19. Né? Você vai encontrar isso. Eu estou estimulando os escritores, de modo geral, a aprenderem um pouco de empreendimento, unirem-se através de associações ou trabalhar até individualmente, que é o meu caso. Tá? Eu sou a minha própria livraria, eu sou a minha própria editora. E eu prefiro vender todos os livros pela força do meu blog e pela força do meu site. Né? Aí, claro, dos muitos cursos que eu dou. É 1000 vezes melhor eu vender um número menor de exemplares impressos mesmo, né? Não sei, né? Do que soltar numa livraria, no circuito das editoras, que vão mandar para as distribuidoras, que vão mandar para a livraria, e depois de meses começam a coletar aqueles dinheirinhos pequenininhos, né? E você sabe, uma editora no Brasil, hoje lança 1.500 livros e acha que está fazendo uma grande coisa. De autores conhecidos, estou dizendo, né? Quando eu comecei, 5.000 era a edição mínima, nos anos 80. Foi baixando, 3, 2.500, agora tem 1.500. Né? 1.500. Você pensa bem, como é que o cara vai viver como escritor? Se vão vender 1.500 livros dele, digamos que leve um ano, né? E que esses 1.500 custem aí R$ 40. Não pensa. 60 mil. 60 mil reais. Disso ele vai estar 6.000. Vai dividir isso por 12, vai ter R$ 500 por mês. Porque livro é como gente, envelhece, né? Ele vem, tem aquele pico de venda, vai. Aí você tem que criar um novo factoide, fazer de novo, fazer uma segunda edição, começar o trabalho outra vez. Senão, não desce. Então, um dos caminhos de ter realmente renda é ter muitos livros. Não tenha dúvida, é o caminho que eu escolhi. Né? Tem muitos livros, eu como escrevo muito, dá para sobrar até para escrever para terceiros como ghostwriter. Né? Tem muitos livros, e aí com muitos livros você pode viver da venda direta. Porque ao invés de ganhar aqueles 6.000 em um ano, né, você, conforme a coisa, pode fazer isso em um mês ou 2. E a venda, essa picada, porque se uma editora grande investir de fato em você, né, aí você vai vender 15.000 livros para cima. Mas eles têm que botar muito dinheiro em você. Porque o que vende não é a qualidade do livro. É o padrão americano que eu tenho ensinado sempre. Quer dizer, o que faz um agente literário americano aceitar o teu livro para publicação? Você é o autor, ele é o agente literário, né? E jamais você vai se comunicar com a editora de porte nos Estados Unidos. Eles nunca te atendem. Eles só atendem o agente literário. Que o agente literário é a peneira, é o filtro. Né? Um agente literário razoável recebe 120 solicitações por dia dos escritores, novos ou já na praça. E aí ele passa a peneira e escolhe, né? O que ele, agente literário, vai trabalhar para tentar vender para a editora X ou Y ou Z. Então ele é o nosso vendedor, é o nosso representante, mas na entrada ele é o nosso algoz. Como é que você vai abordar o agente? Isso vai ficando no Brasil a mesma coisa, tá? Você vai mandar uma coisa chamada query letter, uma carta de 2 páginas no máximo, onde você descreve a ideia, descreve a obra sucintamente e descreve a plataforma do autor. Se o cara achar interessante, ele vai entrar em contato contigo, se não, gavetinha primeiro, lixinho depois, e você recebe um e-mail delicado dizendo que no momento, infelizmente, não temos espaço para novos autores ou para novas obras desse autor. Isso que acontece, né? A editora de porte vai investir em você se ela acreditar no quê? Que você escreve muito bem, eles não estão nem aí se você escreve bem ou não. Tá? Eu mesmo, lá em Miami, ajudei a terminar um livro de um cara que escrevia mal. Né? O que faz a editora? Ela contrata ghostwriter para deixar melhor. Era em espanhol. Como é que vai fazer? O que interessa? A ideia.
só a ideia. Se você tem uma ideia muito boa que vai criar um produto arrasa quarteirão, né, os caras investem em você. Segundo lugar que eles querem saber, a plataforma. Se você já é uma pessoa conhecida, se você dá cursos em universidades, se você tem uma presença em televisão, né, você tem um blog forte, com uma frequência, uma presença forte no Facebook, aí os caras vão, esse cara já tem plataforma. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter que investir menos nele. Ele já tem aquilo fundamental, a gente dá um empurrão, bota na mídia e vende. Terceiro lugar, é só que vão olhar se você escreve bem ou não. Eu recomendaria, sim, a via digital, né? E que o novo autor, ou mesmo o autor mais antigo, tratasse de criar uma presença muito forte na internet. Né? Hoje a internet vem em primeiro lugar. Criar uma presença muito forte na internet, ou seja, criar uma plataforma. Né? E trabalhar com vários textos. Né? Se a especialidade dele é só crônica, livros de crônica, se são vários, uma salada, como eu falo, são vários livros, né? Aí você marca uma presença no mercado. Você tem várias obras, né? E você tem uma presença de uma plataforma interessante. Aí você pode chegar numa editora de maior porte e negociar. Né? Foi o que eu fiz com o Cerco agora. É um livro histórico, é uma novela histórica. Você tem uma estrutura da qual não pode fugir, a verdade histórica. Né? Em cima disso eu boto um monte de fantasia, e essa é minha. Aí eu estou livre. Né? Então, eu sabia que tinha um começo que ia ter que o fim que tinha que ser. Agora o meio eu não sabia. Né? Então eu não sabia quantas páginas ia ter. Sabia que ia ser grande porque eu não sei fazer pequeno. E aí eu comecei em 7 de fevereiro a publicar o que seria um capítulo por dia no blog. Até que a minha esposa acabou me suplicando, pelo amor de Deus, não faz sábado e domingo. Que era 4 horas por dia escrevendo isso, mais ou menos. Não faz sábado e domingo. Daí depois de um certo tempo parei de fazer sábado e domingo, continuei em 23 de abril, estava pronto. Né? Quando editoramos, numa fonte 12, num corpo pequeno, botei Times New Roman mesmo para compactar, deu 408 páginas que eu consegui reduzir para 400, né? Então foi muito interessante, eu vou fazer de novo. Mas então o general Armosic reconheceu aquela flecha, era enorme, era gigante. Era o mesmo tipo de flecha que já o fizera tremer de medo. Era uma flecha de Vérica. Armosic lembrou-se de olhar para o topo da colina. E lá estava ela, com sua armadura, sua ruiva cabeleira sobrando por todos os lados ao elmo prateado. Seu arco gigante já retesado em suas mãos, prontos para o próximo disparo. E então o general se lembrou de uma frase que lhe parecera enigmática ou mesmo simbólica, que Ulduara lhe havia falado naquela manhã antes da batalha. Vá tranquilo, meu amor. Na hora do perigo maior para você ou para o rei Meroveu, um anjo estará cuidando de vocês lá do alto. Um anjo com o brilho do sol. E agora, enquanto procurava por uma posição de menor risco para observar, a atenção do general Armosic foi chamada por uma cintilação que piscou do alto da colina. Era a luz do sol poente refletindo-se no capacete e na armadura de Vérica. Sim, era ela. Ela era o anjo que estava cuidando deles lá do alto. Não do céu como ele imaginara, mas do alto da colina. Todos tinham descido, mas ela tinha ficado lá com seu arco e suas flechas gigantes, capazes de atingir alvos a distâncias inacreditáveis. Vão acontecendo as batalhas reais e vão acontecendo as minhas batalhas fictícias, né? Que é um grupinho de 2.000 alunos que cercam a cidadela, uma fortaleza, onde tem 1.500, mas 600 são civis, as 500 são combatentes, outros são todos civis. E elas têm que defender essa cidadela, o cerco é essa cidadela, né? Que de fato existiu lá, mas não do jeito que eu conto, né? Inclusive eu boto um capim enorme, tipo capim elefante, que não podia existir com neve, né? O meu podia. Esse é um tema que eu tenho em 3 livros, uma
mais conhecido é o Lolita de Aracaju, a mais jovem dona de bordel do mundo. A prostituição infantil me surgiu num encontro, numa tarde, tipo 1h30 da tarde, em Maceió. Eu fui secretário de Agricultura lá, morei 4 anos em Maceió. E eu estava na Robert Kennedy, que é a beira-mar, da Ponta Verde, fechou o sinal, eu parei o carro, aí bateram no vidro, eu olhei, uma menininha pequena fazendo assim, e eu, por princípio, por escolha, eu dou esmola sempre. Então eu já levo as notinhas de 2 ali. Tirei, baixei o vidro, dei para ela, estava com ar-condicionado, e ela fez que não. Não aceitou meus R$2. Aí ela fazia assim com a mãozinha, ela quer 5. Eu peguei a nota de 10, né? Ah, não foi assim não. Antes, ela falou uma coisa. Eu baixei o vidro de novo e ela disse, isso aqui marcou a minha vida. Tio, me queira, por favor, estou com fome. Eu cobro só 5. A mãozinha queria dizer R$5. Aí a coisa pegou, né? Eu peguei uma nota de 10 e olha, tá com fome, vai comer. Tá? Levantei o vidro de novo, abri o sinal, e aí aquela coisa de escritor, né? Eu queria saber mais. Então tinha aquelas barracas de praia, naqueles quiosques. No seguinte eu estacionei, não podia, mas tinha um guarda, por sorte, ali. Eu desci e falei com o guarda, seu guarda, por favor, você viu aquela menina e tal, eu queria saber, mas não, tudo bem, fica aí, pode deixar aqui que eu me garanto. E o guarda sentou no carro. Então, tá. E eu sentei na barraca, tinha um poste, né, perto de mim, eu fiquei meio que atrás, olhando a menina assim, a uns 15 metros de mim na outra barraca. Aí ela terminou de comer, pagou, recebeu um troco ainda, e saiu correndo, que nem a criança falando pro pessoal, foi lá e começou a atacar os carros de novo. O terceiro carro que ela atacou, abriu a porta de trás, ela foi embora. Bom, eu falei pro guarda, se eu me deixar mais um pouquinho, deixa eu falar com o rapaz lá. Não, tudo bem. Fui lá falar com o rapaz. E disse essa menina, eu notei que só deu um dinheiro para ela comer e tal, não quis levar ela. Não, mas qual é a dessa menina? Não, ela se vira aqui 2, 3 vezes por semana. Eu falei, puxa, que idade ela tem? 10 anos. Era um ratinho, magrinho, pequenininho, não aparentava 10 anos, aparentava menos. Não, ela tem 10 anos. E eu notei que ela jogava comida assim, ou o que ela fazia? Jogava no colo? Eu não jogava no colo, jogava na bolsa. Você não viu que ela tem uma bolsa grande? Eu não tinha percebido isso, eu não sou muito de olhar detalhe. Ela tem uma bolsa grande. Aí eu lembrei, talvez, eu não notei. Ela tem uma bolsa grande. E o que é que ela faz? Ela jogava o quê? Ela joga comida para comer de noite? Ela é esperta? Esperta nada, meu senhor. Aquilo é comida para os irmãozinhos dela. Né? Tem mais 4 em casa. E ela é que sustenta. Ele disse assim, que a mãe dessa é lesa das ideias. Ela anda por aí e aparece barriguda. E deixa os filhos para essa filha mais velha. Aí a história do... Sabe, tio Miqueira, por favor. Tô com fome, eu cobro só 5. Tá lá no livro, A Espere a Noivinha. Quando eu coloco isso na boca de uma criança de 12 anos, 13 anos, 14 anos, fazendo a vida num posto de gasolina ali em Barbalha. Bom, ser ghostwriter é maravilhoso, número 1, nos Estados Unidos. Né? Se você consegue escrever em inglês tão bem como escreve em português, eu não consigo. Né? Eu consigo escrever muito bem em inglês livro técnico. Mas na hora de fazer romance, não tem como. Eu vou fazer o romance em português, aí eu faço a primeira tradução e pago um camarada que é norte-americano para fazer algo entre tradução e revisão, que fica muitíssimo mais barato, né, do que se eu der para ele fazer a tradução. É muito bom ser ghostwriter nos Estados Unidos, porque um ghostwriter mediano, meio tipo iniciante, o mínimo que ele recebe é $12 mil para escrever um livro. É o mínimo. Um ghostwriter melhor está acima dos 24. E ghostwriter de nome não trabalha menos de $40 mil. Então você vê que é bastante interessante, porque você escreve livro, o problema da venda não é seu, né? Você escreve para
Isso aí é para escrever. No Brasil, evidentemente, a gente ganha menos, né? Mas quando calha de ser romance, para mim é uma maravilha. Então é um excelente negócio, eu recomendo todo mundo que puder. A dificuldade técnica é a seguinte, né? Você não pode sair por aí dizendo, olha os livros que eu escrevi. Então essa é a razão de eu ter um blog tão eclético. Eu tenho um blog com muita matéria técnica, com poesia, com contos, e os meus livros inteiros, como o caso do Cerco, né? Você vai achar capítulos inteiros dos livros sobre prostituição infantil lá, capítulos inteiros do Sopa Química, eu vou botando, né? Nunca boto o livro inteiro, mas boto um grande pedaço do livro. Então o meu cliente de ghostwriter quer escrever um livro técnico, eu dou uma lista no blog, dá uma olhada. É assim que eu escrevo, né? Quer um romance? É assim que eu escrevo. Coisa de 2 minutos se passaram e viram 2 meninas muito novas se aproximando do caminhão. Bastião avaliou as idades. Uma aparentava uns 14 anos, a outra era muito mais jovem. Os 2 homens ficaram estáticos, observando as moças que agora chegavam junto ao caminhão. A mais velha, a mais experiente, escalou os degraus externos e bateu no vidro da porta de Osmar, que ainda estava fechado, e disse: tio, me queira, por favor. Estou com fome. Eu cobro só 5. Eu me lembro que eu fazia discurso de colegial, 14 anos, de ginásio de formatura, forador, e eu escrevi, vivemos um mundo em transição. O que o moleque de 14 sabe? Li isso em algum lugar, né? Vivemos um mundo em transição. Vivemos sempre, né? Nós somos seres em transição. Então estamos em transição para algo melhor. Nesta modificação que vem aí, dos livros eletrônicos, das crianças aprendendo a ler com tablet, em autoinstrução, sem aprender a ler sem professor. 2, 3 idiomas diferentes, está acontecendo agora, né? Agora o livro eletrônico em si não, aí você embebe vídeo, poema, então, o que você quiser naquele livro, interativo, tá? O negócio gira, você bota 2, ele volta e gira, tá errado, te corrige, você errou na página tal. Que linguagem é essa? Vai produzir um pessoal muito melhor, tecnicamente. Tecnicamente. O que nós vamos ter do ponto de vista, sabe, de formação moral, filosófica, isso é problema nosso. Nós, os educadores, não é botar a culpa na molecada. Nós temos que aprender essa nova linguagem que a molecada está lendo. A gente não pode fossilizar. Nós temos que ler aprender, né? Esse português horrível que eles escrevem, a gente vai ter que aprender. Não para escrever igual a eles, mas para conseguir se comunicar com eles, né? Então vai ficar muito melhor, não tenho a menor dúvida.